E nós queremos iniciar a partilha da palavra com o salmo desta missa. É o Salmo 23, em certas Bíblias é o 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha. É Ele quem restaura as minhas forças. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e meu cálice transborda. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, quem escreveu este salmo foi o rei Davi, que mostra uma experiência e uma intimidade com Deus, que é capaz de fazê-lo não se enxergar como rei, mas como ovelha do bom e belo pastor. É o salmo mais conhecido, lido, cantado, pintado, recitado. O salmo do bom pastor. Como soa bem aos nossos ouvidos e ao nosso coração escutar que o Senhor é o meu pastor. É o pastor que me conduz, e por isso nada me faltou, nada me falta, nada me faltará. E por que o rei Davi conseguiu num salmo curto, um salmo pequeno, resumir tudo aquilo que envolve o cuidado da ovelha? Porque Davi, no seu tempo de juventude, ele era pastor de ovelhas. Quando Samuel vai à sua casa ungí-lo como rei, os irmãos todos estão em casa. Ele está pastoreando. Ele está cuidando das ovelhas. Então, quando nós lemos esse salmo de maneira superficial, nós não vemos tanta riqueza escondida no salmo. Primeiro, quem está recitando o salmo não é o pastor, é a ovelha. Aqui não está escrito, eu sou o bom pastor. Não, aqui há uma afirmação, o Senhor, Ele é o meu pastor. Então, para rezarmos bem o Salmo 23, nós precisamos primeiro nos tornarmos ovelhas do Senhor. E o que significa ser ovelha? Significa se deixar conduzir. Conduzir. O pastor é aquele que lidera. O pastor é aquele que acompanha. O pastor é aquele que aponta caminho. E a ovelha não faz aquilo que ela quer, porque ela é um animal desgovernado. Ela faz o que o pastor indica, porque no pastor ela tem vida. Longe do pastor ela encontrará morte. É por isso que o rei Davi já começa esse salmo com uma afirmação: o Senhor é pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o pastor que me conduz. E quando eu me deixo conduzir por Ele, nada me falta, nada me falta. Nada do que é essencial me falta, nada do que é importante me falta, nada do que é prioritário me falta. E se tem faltado, é porque eu não estou me deixando conduzir por Ele. Não há como Jesus conduzir você, me conduzir,
se nós não tivermos uma vida de oração, intimidade com Ele, partilha da própria vida com Ele. Quando nós sentimos no coração a condução do pastor, nós começamos a entender que eu não devo falar, é preciso se calar. Que em certos lugares eu não devo ir, eu preciso ficar. Que certas atitudes eu não devo praticar. Antes de começar um namoro, antes de se casar, antes de construir a sua casa, antes daquela conversa difícil que você tem adiado, mas é necessário ter, antes de trocar de emprego, antes de tomar qualquer decisão, Senhor, me conduza. O Senhor é o meu pastor e eu me deixo conduzir. Mostra-me qual o melhor caminho a seguir, mostra-me qual a melhor opção, mostra-me o que eu devo fazer. Isso é ser ovelha do bom pastor, é se deixar conduzir por Ele, é fazer a experiência de que nada nos falta, porque Deus tem para nós coisas maiores e coisas melhores, coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que o coração não sentiu, eu tenho preparado para aqueles que me amam, diz Jesus. E o rei Davi, ele pega toda a experiência dele de pastor, ele une isso à experiência com Deus, e ele compõe o Salmo 23. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva. Por que Davi escreve isso? Porque a ovelha, o que ela não tem é discernimento. Ela não sabe separar o matinho bom da erva venenosa. Se você solta a ovelha num campo, ela vai comendo. Ela vê um matinho bom, ela come. Ela vê uma erva venenosa, ela come. Ela vê uma folha espinhosa, ela come. Então note que antes do pastor liberar a ovelha na pastagem, ele primeiro vai até lá, ele tira os espinhos, ele tira as pedras, ele arranca as ervas daninhas. Depois que tudo está preparado, aí o rebanho é levado para estas campinas verdejantes, estes prados. O clima onde o rei Davi escreve este salmo é um clima bem chuvoso no período do inverno, mas muito quente, muito seco no período do verão. Quando chega a primavera, aquelas chuvas abençoadas, as ovelhas têm muita pastagem. Então o pastor não precisa ir longe de casa, tem matinho para tudo quanto é lado, e as ovelhas ficam ali comendo, e à noite o pastor retorna com elas. Mas à medida que o verão avança e que o sol esquenta, aqueles matinhos ficam secos e não tem pastagem. As ovelhas não sabem procurar comida, é o pastor que deve pegar o seu rebanho, levá-lo para regiões distantes, onde o pastor sabe, lá haverá água, e onde tem água haverá pastagem fresca. E depois dessa caminhada, longe, com sol, o pastor arruma uma árvore bem grande, onde tem uma sombra, e ali ele se senta, e as ovelhas todas se deitam para descansar. É por isso que Davi escreve, pelos prados e campinas verdejantes. Não que as campinas sejam verdejantes. O pastor está procurando e conduzindo o rebanho para estas campinas. E quando chegam lá, o pastor oferece descanso para as ovelhas.
E não pense que é fácil uma ovelha deitar para descansar. A ovelha se assusta com pouca coisa. Há relatos de verdadeiros rebanhos em disparada porque um coelho saltou de uma moita. Então a ovelha assusta, sai correndo, as outras saem com ela, até que o pastor consegue juntá-las, dá um trabalhão. A ovelha não se deita para descansar se ela está incomodada com insetos. Se tem mosquito, inseto, ela fica inquieta e não deita. A ovelha não descansa se ela está escutando o uivo do lobo. Ela se sente amedrontada. A ovelha não se deita se ela está brigando com outra ovelha, se há desavenças. Então note, quando Davi escreve que o bom pastor leva o rebanho a descansar, é porque ele já cuidou de tudo isso. Ele já resolveu tudo isso. As ovelhas, como não sabem escolher a comida, elas também não sabem escolher a bebida. Se você coloca para uma ovelhinha uma água fresca, uma água mineral, uma água pura, ela bebe, acha uma delícia. Se você oferece para a ovelha uma água suja, uma água poluída, uma água barrenta, ela também bebe, talvez ache uma delícia. Ela não tem essa capacidade de discernir o bom do ruim. É por isso que Davi escreve: para as águas repousantes me encaminha. O pastor, ele provê para o rebanho água fresca, água limpa, água pura. Olha o cuidado constante do pastor com o rebanho. Não é fácil ser pastor de ovelha, mas não é mesmo. Dedicação 24 horas por dia. E aqui Davi escreve que além de providenciar essas águas repousantes, o Senhor lhes concede a restauração da força. A restauração da força. Há uma mistura que os pastores fazem e que eles levam numa bolsinha de couro, que é uma mistura de vinho, de azeite, de gema, para as ovelhas que estão mais fracas, as ovelhas que estão mais doentes. Então, antes desta ovelhinha tomar água, o pastor sabe quem é, ele coloca isso na boca da ovelha, dá de beber isso primeiro, depois ela bebe água e ela se sente mais forte. Olha que bonito. O pastor fortalece o rebanho, o pastor restaura a força do rebanho, ele dá comida, ele dá bebida. E há momentos também de provação, não é? Para se chegar ao Mar Morto, ou para sair do Mar Morto e subir para as planícies onde tem muita grama, existe um vale, um precipício. É chamado de sombra da morte. Até hoje existe lá. Quem vai à Terra Santa geralmente desce no vale da sombra da morte. Por que isso? Você não pode cair nem para a direita e nem para a esquerda. E Davi conhece esse caminho, e é por isso que ele escreve: ainda que eu passe, que eu atravesse o vale da sombra da morte, eu não temerei nada, ele está comigo. Há certos momentos nesse caminho que não tem a luz do sol, então é escuro, não se vê nada. Uma ovelhinha sozinha, dificilmente ela entraria aí. O que o pastor faz? Ele vai à frente, batendo o cajado e cantando. As ovelhas não vêm, mas elas ouvem o cajado, escutam a canção e elas seguem uma atrás da outra. E elas não têm medo, que enquanto elas estão ouvindo a voz do pastor, elas sabem: estamos seguras. Ainda que eu atravesse a sombra do vale escuro da morte, não temerei nada. Seu cajado e seu bastão me dão segurança.
Gente, para que serve o cajado, o báculo do bom pastor? Báculo, vocês já viram? Ele tem aquele formato e tem aquela cabecinha assim, não é? Esse formato do báculo cabe o pescoço da ovelha. Então, se o pastor está vendo uma ovelha longe, ele pega o báculo, coloca essa dobra no pescoço da ovelha e puxa a ovelhinha, para ela acostumar a estar perto do pastor. A ovelha não pode ficar longe, ela tem que estar próxima. Isso que funciona o báculo. E o báculo serve também para afastar o lobo. Se ele a usa para trazer a ovelha para perto, ele usa o báculo para mandar o lobo para longe. Todo pastor tem um caniço, um cajado, um porrete. Serve para as duas coisas. Primeiro, para macetar o lobo. E segundo, para conhecer a saúde das ovelhas. A ovelha é um animal de muita lã. Muita lã. E a saúde da ovelha não se avalia somente pela lã, também pela lã, mas não só por ela, é principalmente pela pele. É por isso que o pastor tem esse caniço. Ele enfia o caniço na lã da ovelha, vai rodando até aquele caniço chegar à sua pele. Ele enfia a mão e abre a lã da ovelha para enxergar a cor da pele da ovelha. Se é uma pele rosada, se ela está com saúde, se é uma pele sem vida, se tem feridas, descamação, sangramento. Olha como Deus é. Deus não quer saber da nossa lã, Ele quer ir até a nossa profundidade, o nosso coração. Não se engana o bom pastor, ele sabe a saúde das ovelhas, olhando a cor da sua pele. Olhando a cor da sua pele. Eu não sei se você conhece o quadro de Jesus bom pastor. Penso que temos vários, mas o mais conhecido é Jesus com uma ovelhinha no ombro, segurando um cajado. E quem vê aquela ovelhinha no ombro vai dizer assim: ah, que beleza, que carinho, que carinho. É porque a pessoa não conhece a história da chamada ovelha da perna virada, ou da patinha virada. O que é isso? Explico para você. As ovelhas mais velhas, mais vividas, que já estavam com o pastor há muito tempo, acostumaram com o cheiro do pastor e não ficam longe dele. Onde o pastor vai, as ovelhinhas vão atrás. Elas sentem o cheiro do bom pastor. As ovelhas jovens, as que nasceram há pouco tempo, ainda estão se acostumando. Elas seguem a mãe, e porque seguem a mãe, elas vão acostumando a seguir o pastor. Mas em todo o rebanho, como também nas nossas casas, existe a ovelhinha travessa. Qual é esta ovelhinha? Aquela que não quer ficar no rebanho. Ela vê um matinho, ela foge. Ela vê uma pocinha de água, ela vai. Ela vê uma cerca, ela pula. E o pastor passa apertado com essa ovelhinha. Geralmente é uma só. É por isso que nós temos lá Jesus falando que ele larga 99 e busca aquela. Essa é a ovelhinha travessa. Mas tem um porém. O pastor busca, quando ele interte, ela foge de novo. Ele busca, quando ele interte, ela foge de novo. O que o pastor faz? É uma técnica. O pastor sabe fazer isso. Ele chega perto desta ovelhinha e ele, com um movimento rápido, ele desloca a perninha da ovelha. Uma perninha só. Não dói. Deslocou, ela fica quietinha. E o pastor então sai. O pastor já sabe o que ele fez. A ovelha não. No fim do dia, ele começa a andar e as ovelhas todas vão atrás dele. A ovelhinha travessa, está no chão. A hora que ela vê o rebanho andando, ela tenta ficar de pé.
ela não consegue. Aquela perninha está deslocada, está quebrada e dói. E ela tenta ficar de pé e ela começa, ela começa a chorar. Ela está chamando quem? O pastor. Aí o quadro, o pastor chega, cutuca a bundinha dela com o cajado, ela não consegue andar. Ele está mostrando para ela que ela não consegue andar. Então ela se deixa carregar. Ele pega esta ovelhinha, coloca ela no ombro, 2 patinhas aqui, 2 aqui, e ele vai andar com aquela ovelha durante um tempo. E por que ele coloca ela no ombro e está andando com ela? Porque durante este tempo ela vai respirando o cheiro do pastor. Ela vai se acostumando com o cheiro do pastor. Pouco tempo depois, ele desce a ovelhinha, tac, coloca a perninha no lugar, ela sente aquele puxão, a hora que ele dá um cutucão, ela fica de pé, ela consegue andar. Mas sabe qual é o bonito da história? Dali para frente, quando o pastor levanta, ela é a primeira a levantar e a ir para perto do pastor. Ela não consegue ficar longe do cheiro daquele que a protege. Você entende por que algumas vezes na nossa vida Deus permite que a nossa perninha seja deslocada? É um problema, é uma traição no namoro, é um trabalho que se perde, é uma frustração na vida. Essa dor está me provocando o quê? Eu preciso estar mais perto do bom pastor. Eu preciso me acostumar com o cheiro de Cristo para aqueles que se salvam. Olha como que Davi sabia de tanta coisa. No versículo 5 vai dizer: preparais a mesa à minha frente, bem à vista do meu inimigo. Mesa é a mesma coisa que platô, é uma planície verdinha. Então o pastor coloca as ovelhas aí, e elas vão comer nesta mesa, neste platô. E geralmente no alto dos montes tem os lobos. Então as ovelhas estão pastando, os lobos estão olhando, mas no meio das ovelhas tem o pastor. E as ovelhas comem à vista do inimigo. O inimigo só pode ver, ele não pode atacá-las, porque elas estão protegidas pelo pastor. E mesmo com a presença do lobo, elas comem, porque a mesa está preparada e o pastor está de guarda. Tem uma mosca, tipo a nossa mosca varejeira, bem nojenta, mas é uma doença bem comum nas ovelhas. As moscas ficam voando perto da cabeça da ovelha. Uma ovelha mais quieta, uma ovelha sonolenta, ela vai pousar na narina e vai depositar os seus ovos, e a mosca vai embora. Quando esses ovos eclodem, aquelas pequenas larvinhas, elas vão subindo no nariz da ovelha, e a ovelha, com muita dor, começa a bater a cabeça, e bater a cabeça, e bater a cabeça. O que o pastor faz? Com óleo ungis-me a cabeça. Ele prepara um óleo com algumas iguarias e passa aquilo nas ovelhas. Fica as ovelhas todas ungidas, né? Quando as moscas estão voando perto da cabeça da ovelha, este óleo com cheiro espanta as ovelhas, espanta as moscas, para que elas não depositem os ovos. Por isso que o rei Davi escreve: o pastor unge as ovelhas com óleo. É por isso, gente, que muita gente anda dando cabeçada vida fora, né? A mosca do pecado plantou em nós os seus ovos, e o pecado subiu para a nossa cabeça. Olha como que tudo bate. Aí a pessoa fica dando cabeçada vida fora. Está faltando a unção de Deus. Está faltando a unção de Deus. E a outra situação, que o pastor tem que ungir a ovelha, tem que passar óleo. Quando uma ovelha cisma que é pastor, essa é a dose, viu? Uma ovelha, ela quer mandar nas outras, então ela começa a bater nas outras. A ovelha está comendo, ela vai, xuxa uma. A ovelha está dormindo, ela vai, xuxa outra. A ovelha está dando de mamar, ela chega, xuxa outra. E todas as ovelhas começam a ter medo dela. Mas o pastor não é bobo nada.
que o pastor faz? A hora que essa ovelha está dormindo, é tão alambuzada de óleo, e você sabe que óleo escorrega. Então essa ovelha, ela está agora com a cabeça que não tem mais atrito. Então quando ela vai estar cabeçada na outra ovelha, aquele óleo faz deslizar, ela vai e cai. Então ela tenta estar cabeçada numa, ela cai por lá, ela não entende o que está acontecendo. E ela cai tanto, e ela não consegue acertar mais os outros, que ela desiste de brigar. Olha a unção de Deus. Quanta gente tem a cabeça dura e vive dando cabeçada nos outros, fazendo os outros sofrerem, brigando em casa, no trabalho. Falta a unção de Deus, né? Na hora da cabeçada, para dar uma escorregada e não causar dor. Olha como que tem tudo a ver com a nossa vida. Ungis-me a cabeça e meu cálice transborda. Não sei se você sabe, mas na Bíblia 2 coisas são usadas para cura. 3 na verdade: a saliva, o óleo e o vinho. Quando fala de cálice, o pastor está falando de vinho. Tem hora que ele vai passar óleo, mas se a ovelha tem uma ferida, ele vai derramar vinho. O vinho cura, o vinho lava. O vinho na missa é o sangue de Jesus. Assim como aquele vinho derramado na ovelhinha vai curá-la, o sangue de Cristo que nós recebemos na comunhão também nos cura, também nos liberta. E o final do salmo é como o retorno do pastor com as ovelhas. As ovelhas, na minha cabeça eu crio, não sei se você consegue imaginar isso, eu imagino as ovelhinhas gordinhas, brancas, felizes, todo mundo voltando para o abrisco, todo mundo assim, ó. Por que elas estão tão felizes? Uai, leia o salmo, gente. O Senhor é o pastor que me conduz, Ele me dá comida, Ele me dá descanso, Ele me dá água, Ele restaura as minhas forças, Ele me conduz no vale escuro, Ele prepara comida para mim na frente do lobo, eu não tenho medo, Ele passa óleo na minha cabeça, jogou vinho na minha ferida, como não voltar feliz? Então o final do salmo é o retorno do pastor com as ovelhinhas. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. O Senhor quer estar conosco por toda a vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. A ovelhinha fala do aprisco. Ela está voltando para o lugar de segurança. Nós estamos falando do céu. Um dia nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Eu gosto muito de pregar sobre isso, porque a gente lê o Salmo 23, a maioria das pessoas não sabem por que o rei Davi escreveu desta maneira. E aqui nós tivemos a graça de caminhar versículo por versículo, aplicando ao pastor e às ovelhas e ao nosso relacionamento com Jesus. Meus irmãos, a minha proposta nesta manhã é levarmos tudo isso para a adoração. Não temerei, não temerei, não temerei. Aleluia, 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 amém. Shalom. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Apresente as suas necessidades. O Senhor é meu pastor, Apesar do sofrimento, nada apesar me da dor, faltará. Ele é o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei.
Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga isso agora dentro de você. Sussurre isso para você mesmo. E acredite que você não está sozinho neste mundo. Você não é uma pessoa desamparada, uma pessoa sem esperança, uma pessoa abandonada. Não, não. Você faz parte do rebanho do bom pastor. Ele cuida de você. Ele quer cuidar de você. Mas há uma frase tão verdadeira e a trago aqui. É muito difícil, e eu diria impossível, você ajudar quem não quer ser ajudado. Para que Jesus seja o seu pastor, você precisa se tornar ovelha dele, se deixar conduzir por ele, buscando-o, servindo-o, conhecendo-o profundamente. Jesus, ele ama a todos e a cada um. Quando eu digo Jesus ama a todos, ele ama o rebanho. Quando eu digo que ele ama cada um, ele ama você. Ele tem tempo para você. Você é prioridade para Jesus. Neste domingo, em que celebramos a solenidade de Jesus Cristo, o Rei do Universo, nós temos na primeira leitura da profecia de Ezequiel o resumo do relacionamento de Deus com a humanidade, do bom pastor com cada um de nós. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Cada um de nós vivemos numa situação específica. Cada um de nós trazemos problemas bem específicos. É por isso que Jesus tem um relacionamento pessoal, oferecendo o que nós precisamos. Para aquela ovelhinha que se perdeu, ele vai procurar. Para a ovelhinha que já extraviou, ele vai reconduzir. A ovelhinha que quebrou a perna, ele vai enfaixar. A ovelhinha doente, ele vai fortalecer. E a ovelha gorda, forte, ele vai vigiar. Apresente para Jesus agora. Se você pudesse resumir em poucas palavras, o que define você como ovelha do bom pastor, o que você diria para Jesus?
qual ovelha você é? Ezequiel me apresenta a ovelha perdida, a extraviada, a da perninha quebrada, a doente, a gorda e a forte. Mas existem tantas outras ovelhinhas. Existe a ovelhinha cabeça dura, existe a teimosa, existe a egoísta, existe a ovelhinha voada, existe a ovelhinha que fala demais, a ovelhinha que não perdoa. Qual tipo de ovelha somos nós? O Senhor quer um relacionamento pessoal para nos melhorar. O pastor, ele cuida do seu rebanho, para que o seu rebanho seja o melhor dos rebanhos, de ovelhas curadas, de ovelhas saradas, de ovelhas abençoadas. Aí sim, quando nós tivermos este relacionamento íntimo com o Senhor, nós não vamos apenas dizer, mas nós vamos sentir: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei. E nós queremos trazer aos pés do Senhor o Salmo 23. Nós já conhecemos este salmo pelo olhar da ovelha. Convido você a rezar agora este salmo através da sua vida, através da sua família, da situação que você está enfrentando. Este Salmo 23 é o Salmo do rei Davi. Qual é o seu salmo? O Senhor é o meu pastor. Jesus é o meu belo e bom pastor. Todos os dias eu procuro me deixar conduzir por Ele, porque Ele quer relacionamento comigo. Nas minhas escolhas, nas minhas decisões, eu quero ouvir a sua palavra. Na minha família, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, eu quero que o Senhor me conduza para o melhor. Porque eu não quero apenas saber ou ouvir isso, eu quero viver isso, para que nada
me falte. Assim como a ovelha depende do pastor, eu dependo de Jesus. Assim como o pastor provê para o seu rebanho o necessário, Jesus haverá de prover também para a minha vida, para a minha família, o necessário, suprimento. O Senhor me alimenta com a sua palavra. O Senhor me alimenta com a Eucaristia. O Senhor me alimenta a cada oração que faço, a cada texto bíblico que leio, a cada canção que me fale de Deus que eu escuto. Jesus, vede que tantas vezes eu me sinto cansado. Apresente para o Senhor o seu cansaço. E eu não estou falando aqui de um cansaço físico, um cansaço de trabalho. Não, estou falando de um cansaço interno. Um cansaço de viver. Um cansaço emocional. Um cansaço espiritual. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Respire profundamente e permita que o Senhor te descanse neste momento. Descanse no Senhor. Confia no Senhor. Não se aquiete, não se preocupe, não tenha medo. O Senhor te conduz, o Senhor vai te alimentar, o Senhor vai te descansar. Dai-nos, Senhor, a água do Espírito Santo, a água viva que é o Espírito Santo. Águas repousantes, águas de refrigério. E restaura, Senhor, as minhas forças. Cura-me, Senhor. Restaura as minhas forças. Cura-me, Senhor. Apresenta para Jesus quais são as suas fraquezas. Todos nós temos o calcanhar de Aquiles, ou seja, aquele ponto fraco. Talvez o seu ponto fraco seja o adultério com outra mulher, com outro homem. Talvez o seu ponto fraco seja a bebida. Talvez o cigarro. Talvez a pornografia. Talvez o dinheiro, a mentira, o egoísmo, o julgamento, os bens materiais. Eu não sei, mas apresente para Jesus qual é a sua fraqueza, porque Ele restaura as forças. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vem, Espírito Santo, e lava-nos por dentro. Cura agora, Senhor, tantas pessoas com depressão, síndrome do pânico, pensamento de suicídio, pessoas com baixa autoestima, pessoas que não se cuidam, não se amam, pessoas que se sentem profundamente feias, sem inteligência, incapazes. Vem, Espírito Santo, dá-nos esta água repousante, restaura as minhas forças e cura-me de toda enfermidade física,
nossas doenças. Se você deseja, coloque a mão no local da sua enfermidade. Se não for possível, coloque a mão no seu coração. O Senhor quer agora restaurar as suas forças. O Senhor quer agora curar você. E eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, qual é a sua dificuldade, qual é a sua tristeza, mas a palavra me diz que ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, e aqui nós precisamos entender que não é ficar, é atravessar. Atravessar é passar. Nós estamos passando por alguns problemas, nós estamos enfrentando alguns problemas, mas nós não somos o problema e nem ficaremos aí. Diga para você mesmo, em nome de Jesus, tudo isso vai passar. O que eu estou enfrentando vai passar. E não tenha medo até que passe, porque você está sendo conduzido por Jesus. O seu bastão, o seu cajado nos dão segurança. Você pode não enxergar a saída, mas acredite, há uma saída para você. Jesus nunca decepcionou aquele que nele confiou. Confia a tua vida ao Senhor, se deixe conduzir por Ele. Não perca a sua esperança, não perca a noite de sono, não fique remoendo os seus problemas. O vale escuro vai passar e você sairá vitorioso. Senhor, preparas uma mesa bem à frente aos meus inimigos. Pessoas que querem nos destruir, pessoas que nos invejam, pessoas que nos caluniam, pessoas que atrapalham a nossa vida. Eu não quero ter raiva destas pessoas, eu não quero falar mal destas pessoas, mas eu quero que à vista deles o Senhor me dê vitória. Prepara, Senhor, para mim uma mesa, um banquete à vista dos meus inimigos. Unge-me com óleo, me consagre, Senhor, me conceda força espiritual com a unção do santo óleo, que é o teu Espírito. E na tua presença eu profetizo que o meu cálice vai transbordar. Diga isso no seu coração: eu acredito que o meu cálice vai transbordar. O que é transbordar? É o que passa da borda. Deus nos dará muito mais do que sonhamos em possuir um dia. Com Jesus, você mantém o que já tem, você terá o que não tem, e você chegará a ter o que você nunca sonhou em possuir. Porque para Jesus, o cálice tem que transbordar. E na sua vida, o seu cálice vai transbordar. Aí nós seremos felizes, porque nós já somos pessoas do bem. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. Nós não seremos felizes apenas quando estivermos no céu. Nós queremos ser felizes aqui na terra, agora, com a nossa família, no seu casamento, no seu trabalho, com as suas amizades, porque o céu começa aqui. Lá é a continuação desta vida plena em Jesus. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. Isso é bênção. E na casa do Senhor habitarei. É aí que nós temos segurança. A nossa segurança está na presença do Senhor, na casa do Senhor, por tempos infinitos. Isto é eternidade. Isto é eternidade. E a nossa oração, ela é colocada aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Neste incenso,
que agora depositamos. Que esta fumaça que vai agora encher o nosso santuário e vai subir aos céus, que o incenso nos conceda a certeza de que o Senhor é pastor, de que o Senhor me conduz, e por isso nada me faltou, nada me falta e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Coloque aqui o teu incenso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei. Não temerei, não temerei, não temerei. Aleluia, 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 amém. Shalom. Gostaria que você trouxesse agora qual é a situação mais difícil que você está vivendo. É uma doença? É o desemprego? É a solidão? É a depressão? É pensamento de suicídio? É problema com filho? Problema com marido? Com esposa? São dívidas? Convido você a olhar firmemente para Jesus. E eu toco no Senhor por você. A mão do Padre agora é a mão de cada pessoa que está conosco, se confiando a Jesus, bom pastor. E pensando neste problema, pensando nesta tribulação, pensando nas suas tristezas, cante isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei. Aleluia, 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 amém. Shalom. E o Senhor coloca forte no meu coração que há pessoas que estão agora conosco estão se questionando: mas na minha vida está faltando tanta coisa, está faltando dinheiro, na minha vida está faltando pessoas, me sinto tão sozinho, na minha vida está faltando saúde, está faltando trabalho, está faltando descanso, está faltando paz. Não importa o que esteja faltando na tua vida, eu convido você agora a dar um passo de fé
e a usar a sua fé para alcançar a tua graça. Mesmo com estas faltas que cada um tem, só você sabe quais são as suas carências. Nós vamos cantar novamente isso. E você vai cantar com fé: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você coloca a sua força nesse nada, porque se hoje você está vivendo uma vida de penúria, o Senhor nos promete uma vida de abundância, porque o cálice vai transbordar. Pega este salmo para a tua vida. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge-me com óleo e meu cálice transborda. Não olhe o que você não tem, se concentre naquilo que você já tem. Não reclame por aquilo que você ainda não faz. Agradeça por aquilo que você já consegue fazer. E profetiza isso sobre a sua vida, sobre a sua família. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E mesmo que eu tenha que atravessar por este vale escuro, não temerei. Não temerei. Não temerei. Professa isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei. Aleluia, 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 amém. Shalom. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ainda que eu atravesse o vale escuro da sombra da morte, nada eu temerei, porque estás comigo. Teu bastão e teu cajado me dão segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça. Meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preparando para receber esta bênção, nós queremos professar no coração essa verdade: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o pastor que me conduz. Nada me faltou, nada me falta ou faltará se eu me deixo conduzir por Ele. No momento de silêncio, cada um coloque agora as suas intenções para esta missa, para esta bênção. Nós terminamos há pouco a missa de Jesus, Rei do Universo, onde nós nos alimentamos do Senhor. Agora estamos na adoração, onde nós nos prostramos na sua presença. Então apresente fotos de família,
peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, remédios, água, sal. O Senhor vai nos abençoar. Te adoramos neste sacramento. Corpo e sangue que fizeste nosso alimento. És o Deus escondido, vive vencedor. A teus pés depositamos todo o vosso amor. Ó Jesus, que nesta vida pela fé eu vejo, realiza, eu te suplico, este meu desejo. Ver-te enfim face a face, meu divino amigo. Lá no céu eternamente ser feliz contigo. Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera.